eu tenho um certo apego ao primeiro Cavaleiro das Trevas, né, que foi um divisor de águas tanto para a indústria de quadrinhos. Foi o primeiro quadrinho a ser vendido junto com os livros em livrarias, né? Cavaleiro das Trevas tem que entrar na lista dos melhores, porque ali, de certa maneira, próprios quadrinhos nessa época estavam em decadência, e eu acho que o Frank Miller conseguiu salvar não só o Batman, mas como todo um universo de cultura, né? O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né, claro, né, que se tornou um divisor de águas assim, na composição do personagem, inclusive trazendo esse lado psicótico, digamos assim, né, do Batman como um anti-herói mesmo, né, e no qual também, um enredo no qual se destaca bastante essa ideia de que o Batman ele encarna uma lei própria, né. O Cavaleiro das Trevas que prova que o Batman é um fascista, né, porque ele usa do medo, ele consegue, porque se tu for ver, a Hannah Arendt ela fala que o totalitarismo se apoia em três coisas, que é a propaganda, a organização interna e o terror. O terror é o Batman sendo a figura, ou a personificação do medo. Por isso que ele pega o morcego, porque os bandidos são supersticiosos e ele acredita num sinal. Tudo bem. A organização interna é a Batcaverna, as empresas Wayne e a família Batman. E a propaganda? Porque a propaganda quem faz é o próprio comissário Gordon, se tu for ver. Passando o pano pro Batman e colocando o bate-sinal. Gostei. E a sacada que eu acho brilhante, eu acho que é no filme do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, que ele fala que... Por que a gente está se reunindo de manhã, os bandidos? E de noite não dá, por causa do Batman. Essa é a propaganda. O próprio inimigo do Batman faz a propaganda do Batman. É um Batman mais cru, mais cruel, mais raivoso, mais chato, mais bobo, mais mau. Eu vou fugir do óbvio que é o Batman Cavaleiro das Trevas e eu vou no Asilo Arkham. Asilo Arkham. Ele é uma obra artística feita no formato de quadrinhos e explora de uma maneira fabulosa o aspecto da loucura do Batman. E o que a história propõe é que o Batman é um louco como os caras que estão presos no Asilo Arkham. Ele mostra um Batman que eu sinto falta hoje assim nos quadrinhos, que é o Batman perturbado de verdade. Acho que é o mais interessante no meu ponto de vista, porque lida com loucura. De fato, sem essa loucura ele não poderia ser, porque afinal de contas o cara veste uma roupa de morcego e sai surrar bandido de noite, né? Não pode ser muito certo da cabeça para fazer isso. Eu sou um Batman! A sociedade ela aceita algumas loucuras e outras loucuras ela encarcera, ela não aceita. Então eu acho que é interessante isso que o Asilo Arkham discute, né? Por que aqueles criminosos lá que se fantasiam, que têm essas loucuras, que têm seus delírios, eles são encarcerados lá pelo próprio Batman e a sociedade aceita que um doido vestido de morcego coloque pessoas dentro de um sanatório e ele ande tranquilo por aí, sabe? Então, cara, ele é louco. Ele é um paranoico, bilionário, egoísta e fascista. O Asilo Arkham é a versão do Batman que eu mais gosto, porque realmente pega as questões traumáticas dele, né? O Grant Morrison, ele realmente aprofundou na psique do Bruce Wayne e do Batman em si, e realmente ele externa isso, né? Isso acaba extremamente evidente e choca aos olhos com a arte do Dave McKean, que é uma coisa impressionante. Eu destacaria, né, em primeiro lugar, uma história, né, que é a do Danny O'Neill, né, O Homem que Cai, que inclusive é uma dos vários quadrinhos, enredos, né, que inspiraram ou estiveram na base do roteiro da trilogia do Nolan, né? Piada Mortal da Alan Moore também é brilhante. Eu só fui entender agora o final da Piada Mortal, que tem 2 finais, né, se tu for ver.
Eu gosto muito da Queda do Morcego, muito da Terra de Ninguém, O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas. A série foi premiada e aqui mais um aspecto policialesco do personagem, na investigação, do crime bem montado. Então é uma história bem interessante em que ele puxa a origem de vários outros inimigos dele, né? E ao mesmo tempo bem casado dentro de uma trama policial, porque o Batman também é um grande detetive, né? Uma saga que eu gosto bastante, que mexe bastante comigo, é Batman Guerra ao Crime, do Alex Ross, do Paul Dini, em que você tem ali uma pegada, né, que aproxima bastante essa ideia, né, da necessidade de se fazer justiça também em termos de luta pelo estabelecimento de oportunidades iguais para todo mundo e combate à desigualdade social. Se aproxima muito essa questão da missão do Batman, né? Você tinha o Batman de 1960, né, cujo seriado até pouco tempo ali no início dos anos 80 vinha sendo exibido pelo SBT, acho que era TVS na época ainda. Que eu me lembro que naquela época, sim, o Batman se tornou um ícone, porque você tinha lançado pelo Tim Burton no cinema uma visão do Batman que eu acho que para aquela geração era algo completamente desconhecido. O Batman, ele tem essa aspiração gótica no ar, numa ambientação, numa Gotham extremamente fictícia. Tu coloca isso pro cinema, faz muito sucesso. Ao longo de todos os 4 ou 5 filmes do Batman, fora da trilogia Nolan, todos fizeram sucesso. Menos aquele do Schumacher com Arnold Schwarzenegger, Batman Milos, Batman cartão de crédito. O Tim Burton ele fez um gótico, mas um gótico cômico, né? As fantasias eram toscas. Lembra daquela parte que o cara fala assim, quanto que você pesa? Pra guria, e ele pega o arpão e faz assim, porque ele não consegue virar o rosto. Mas mesmo com toda aquela limitação de figurino, o Batman é muito popular. Com o Batman do Tim Burton, quer dizer, o personagem causa um choque. Você vê um personagem completamente obscuro, um personagem completamente ameaçador e que se confunde literalmente com as sombras, né? E que acaba então adquirindo uma popularidade enorme naquela época. Eu gosto muito do Batman do Tim Burton. Para mim ele é o Batman que mais... Ele é o quadrinho, ele é o filme que mais se representa o quadrinho. Porque, cara, é o Batman violento. Cara, é o Batman que arranca o Batmóvel e bota fogo num cara atrás dele. Porque o Batman faria isso, cara. O meu Batman é o Batman do Frank Miller. Aquele que ele explorou tão bem no Cavaleiro das Trevas. E é um cara que, se você pensar, o Batman ele tem alguns aspectos bem reprováveis ali, né? O Batman ele é um adepto da tortura, o cara tortura os bandidos para descobrir as coisas, né? Como um detetive, ele é um péssimo detetive, porque ele arranca na marra. Pra onde vai o resto das drogas? Eu nunca soube. Eu não sei. Eu juro por Deus. Jure pra mim. Eu não sei. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Elas ficaram com um cara por uns dias antes de ir para os traficantes. Por quê? Havia alguma coisa a mais nas drogas. Alguma coisa escondida. O quê? Eu nunca fui ao local da entrega. Era no Narrows. Os tiras só vão lá em grupo. Eu pareço um policial. Não.
E esse é um aspecto que eu acho interessante. Esse, para mim, é o Batman mais de acordo com o Batman na sua intenção original e naquilo que foi desenvolvido, né, nesse aspecto mais sombrio do personagem. Seria a que ele começa a adquirir a partir dos anos 70, com o Infantino, né, que ali para mim é o começo realmente de uma nova era em relação às narrativas, principalmente nos quadrinhos do personagem, onde ele resgata aquele primeiro Batman do Bill Finger nos anos 40, né. Para mim aquilo tem uma importância muito grande. E sem isso, sem esse Batman dos anos 70, a gente também não teria uma representatividade icônica dele, que é a elipse com o morcego no meio, né? Que surgiu a partir daí. Para mim, o Batman é o Batman que não usa armas, é o Batman eternamente traumatizado, é o Batman detetive e não tão violento. Me parece que um fio condutor é justamente essa coisa do anti-herói que não responde a ninguém senão a si próprio, né? Então, bom, a minha versão do Batman, ela se manteria dentro desse escopo, né? Mas eu acho que eu investiria naqueles diálogos mais interiores, né? Diálogos não monólogos, né? Mais interiores, tentando aprofundar um pouco essa natureza meio que psicótica do personagem, né? Bom, cometeu erros. Então, pirou de uma vez! É pra ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! Eu acho que muita gente só tem acesso à cultura pop a partir do Batman, né? A partir da representação que ele tem, tanto icônica, imagética, tanto em relação a narrativas. Porque ele é um dos heróis mais antigos dos quadrinhos, né? É um personagem que ocupa muito espaço no imaginário. Eu sou o Batman. O Batman não tem poder nenhum. Então ele tem um monte de aparelhos, equipamentos que podem ser copiados para crianças. Eu, quando era criança, eu lembro de comprar um kit do Batirangue, do Batman, e eu me divertia com aquilo que, pra mim, aquilo era real. Eu podia ser o Batman. Onde é que ele arranja estes brinquedos? O Batman fascina porque ele é o cara que tem todos os brinquedos que tu quer brincar. Né? Ele tem o Batmóvel, ele tem a Batcaverna, ele tem a Batnave, ele tem a Batmãe, a Batpai, o Batcachorro, o Batmóvel aproxima-se do Batcóptero. Tudo pronto. Torre de córdão a todos os aparelhos aéreos da zona de controle. Mantenham suas posições. Repito, mantenham suas posições. Batcóptero pronto para decolar. É uma coisa meio egocêntrica, né? Então, assim, acho que é uma fantasia que todo ser humano tem de poder. E o Batman, ele, por ser rico, ele tem essa fantasia de poder que todo mundo acha interessante, porque o Batman tem seu próprio cartão de crédito, ele pode comprar todas as Batcoisas do mundo. Não saia da caverna sem ela. Eu acho que talvez a Batmania, né, dos anos 80, ela tenha sido bastante decisiva para que toda a cultura ao redor do personagem, toda a apreciação dele nos anos seguintes pudesse ser estabelecida, né? E o que fica também, na minha percepção, mais acentuado é que parece que a DC Comics, né, que é a proprietária dos direitos do personagem, meio que acaba sendo quase que definida exclusivamente por ele, né? Na minha percepção, eu diria que o grande carro-chefe da DC Comics nem é o Superman, e muito menos a Mulher Maravilha, é o Batman mesmo, né? O que eu acho, por um lado, interessante em termos de explorar bem o personagem, mas por outro lado eu acho extremamente empobrecedor, né? Uma vez que a DC Comics tem uma variedade tão grande
de personagens em que ela poderia investir mais. Me parece que está fazendo isso muito mais agora, inclusive nas séries de TV, né? Introduzindo personagens novos, até então desconhecidos do grande público. Mas eu ainda acho que, por exemplo, o Batman é uma influência, né? Ou um personagem que mais define, ou melhor define o que é a DC Comics até então. O Bruce Wayne e o Batman, eles têm características para inúmeros trabalhos acadêmicos, né? Da psicologia à filosofia. Talvez na psicologia, né, algo que eu acho que já tem sido feito até, aprofundar essa coisa, né, da culpa, né? Qual é o lugar da culpa, né, no Batman, né? Qual é o lugar da raiva, né? Qual é o papel da obsessão, né? Como elemento definidor daquilo que o personagem faz. É como entender um personagem, né, que literalmente assumiu a dor como um elemento, né, norteador da sua vida e ao mesmo tempo como um elemento que de forma um tanto quanto masoquista acaba sendo um elemento também de satisfação dele. Por todos esses traumas que acompanham as histórias e como elas são desenvolvidas, ele permite uma análise interessante na área da psicologia do personagem, né? Tem alguma coisa com morcegos? É um rochar, Sr. Wayne. Um borrão de tinta. As pessoas veem o que querem. Eu acho que a pergunta seria: você tem alguma coisa com morcegos? Como definir essa característica dele, quer dizer, até se perguntar, né, um ser humano, né, ele não seria completamente consumido, né, se realmente fizesse ou tentasse fazer ou seguisse um caminho como esse que o Batman segue? Haveria vida possível, né, não psicológica, mas também somaticamente falando, haveria vida possível para alguém que decidisse se fechar tão completamente na dor como o Batman faz? Me parece que na área da sociologia também, né? Talvez dentro da ética também, né? Estudar essa questão do que o Batman entende como justiça, né? O que é justiça para ele, uma vez que, do ponto de vista das sociedades organizadas, ele age à margem da lei, né? Queremos o Lau de volta. Mas os chineses não vão extraditar outro chinês em hipótese alguma. Se eu o trouxer, você faz ele falar? Ele vai cantar bonitinho. E nós vamos atrás da grana da máfia. Essa história vai feder. Eu conheci os riscos quando aceitei o cargo. Como é que vai trazê-lo de... Ele tem essa mania. Evidentemente que ele precisa, não é que ele dependa, mas ele se aproveita do aparato social, legislativo e policial que a sociedade oferece, né? Isso integra parte da missão dele, mas ele não tem qualquer tipo de compromisso formal de se subordinar a esse aparato, nessas organizações sociais. A moral do Batman está vinculada a uma ideia do indivíduo e de moral individual que tem que dar um jeito de vencer o problema do mal que está na rua. Porque o Estado não está resolvendo. Então o Batman, como o Estado não resolve, a polícia não resolve, o Batman se veste e vai surrar bandido, que é o que a grande massa da direita tem vontade de fazer. Meus pais merecem justiça. Você não está falando de justiça, está falando de vingança. Às vezes são a mesma coisa. Não, nunca são a mesma coisa. Justiça tem a ver com harmonia. Vingança você faz para se sentir melhor. É por isso que o sistema é imparcial. O sistema está falido. Você se importa com justiça? Olhe além de sua própria dor, Bruce. A cidade está podre. Falam da depressão como se fosse passado, mas não é. As coisas estão piores do que nunca. Falcone inunda as ruas com crimes e drogas, se vale dos desesperados e cria novos tios todos os dias. Falcone pode não ter matado seus pais, Bruce, mas está destruindo tudo aquilo por que lutaram. Qual é a ética do Batman, né? O que o Batman entende por justiça? Dá para conjugar o que ele entende por justiça com o que, por exemplo, as sociedades ditas democráticas
apresentam ou definem como sendo o que é justo. Eu não vou matar você. Mas não tenho que salvá-lo. O Batman, ele faz parte do sistema sendo bilionário, ele continua usando o sistema por meio do medo e por meio da fachada, ele lava dinheiro, querendo ou não. Ele é um criminoso, ele lava dinheiro na indústria Wayne. Só que ele não vai ser preso, porque ele é a lei, ele está acima dela. Então ele pode julgar quem é criminoso ou não. A Liga da Justiça ganha de brinde, né, naquele momento ali, no final da narrativa, ganha de brinde não só uma organização, né, se torna então um grupo, como patrocinado pelas indústrias Wayne, ganha um satélite que fica orbitando a Terra como sede, né? Até o diálogo do Superman, né, perplexo com aquela estrutura toda com o Batman, é bem engraçado, né? O Superman pergunta para ele: então, Bruce, o que seus acionistas acham disso aqui que você construiu com os fundos com os recursos das indústrias Wayne? O Batman simplesmente responde: era apenas um fundo escondido que eu tinha lá e que eu utilizei para isso, ninguém ficou sabendo. O Batman, ele tem um problema terrível com o Estado, para começar, né? Sempre com o Estado. Então eu enxergo o Batman como um cara mais à direita. Então, que mantém o status quo como é, mais conservador e tudo mais. O Batman, ele é um cara de direita porque ele é o cara que vai resolver sozinho a parada. Esse é o lance dele. Ele é muito pouco adepto das coletividades, muito pouco adepto da solução coletiva. Mas o Batman, ele não faz... Tipo, cara, ele pega uma criança de 9, 10 anos e treina. Aquilo é cárcere privado, meu. Não tem a guarda daquela criança. Há quanto tempo você e o Bruce estão... Juntos? Tem quase 1 ano. 1 ano? Nossa, saquei. Ele não perdeu tempo. E como você e ele... Eu tava roubando carros. Eu acho que eu escolhi o errado. Ou o certo. Tentou roubar o Batmóvel? Não, cara. Só as calotas mesmo. E do nada ele te acolheu? Acho que ele viu o potencial. Tipo, a visão homoafetiva que colocaram em cima dele, eu não vejo isso real, assim. Eu acho isso uma carga de fora. Tanto que eu acho... se tu for ver, a criação do Robin foi para suavizar o Batman, até. E a partir daquele momento, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele para de usar armas. É porque o Batman é um ícone gay, né? Apesar dele não ser, em tese, gay, né? Por que ele se tornou, assim, esse fenômeno, assim, da cultura homossexual, né? Não bem um fenômeno, mas por que ele está associado, talvez não por vontade dos gays, mas... por alguma razão da sociedade, por que ele está associado aos homossexuais e por que ele tem esse apelo e de onde é que ele vem e como que os homossexuais veem, como os heterossexuais veem e qual a influência do Batman nas fantasias sexuais das pessoas. É um personagem que te dá dedos e braços para você destrinchar e pesquisar do que você acha necessário dele. Eu acho que ele não vai passar realmente por grandes mudanças editoriais, porque é um negócio que funciona e vai funcionar nos próximos anos. Só que eu acho que ele vai adquirir mais habilidades, né, por conta da tecnologia, né, porque ele realmente precisa dela para se manter Batman, né, em paralelo com a inteligência dele, que antes de tudo ele é um detetive. Esta é a fotografia que a Batcâmera tirou do iate. Ah, meu pressentimento estava certo. Eu não entendi nada. Pense, Robin. Como você mesmo disse, ninguém pode fazer um iate desaparecer. Isto é, se o iate estivesse mesmo lá. Elementar, meu caro Robin. O iate que julgamos ter visto era uma simples ilusão. Um pequeno truque de projeção, semelhante à miragem no deserto. Enganou-los a olho nu, Robin. O Batman, de 1939 para hoje, teve algumas mudanças pontuais, mas
a base dele tá muito sólida. Imagina que um Batman daqui a 80 anos, onde tu poder pegar um arpel e atirar, vai ser muito ridículo. Então a tecnologia dele, uma bolinha de gás, é muito simples hoje. Ele vai ter que ter um batirangue, ele vai poder voltar no tempo, ele vai poder fazer mais coisas. É muito provável que a essência do personagem, né, o fio vermelho que caracteriza, né, o personagem, vai se manter meio que inalterado. Né? O que ele poderia fazer? Ele poderia virar um ciborgue. A gente precisa observar como é que, ou pensar como é que os desdobramentos da história futuramente, nesses próximos 80 anos, quer dizer, as demandas sociopolíticas que vão surgir, a situação do mundo globalizado de um modo geral, quer dizer, que agendas, né, que desafios, né, que situações vão se impor para a comunidade global e de que maneira isso poderá se refletir sobre o personagem. Para os tempos atuais e para, sei lá, daqui uns 4, 5 anos, ele seja o herói ideal, porque é aquele cara que vigia e pune. E a sociedade está querendo heróis que vigiem e pune, tanto que a ascensão da direita está acontecendo no nosso mundo e não está sendo muito fácil de ter isso, né? Então, heróis como o Batman, mostrados assim dessa maneira mais crua, mais cruel, mais bandido bom é bandido morto, apesar que o Batman não mata, mas na imaginação de algumas pessoas o Batman mata, né? E muito bem matado. Dependendo da maneira como ele for retratado, se continuar nessa pegada que a DC está dando pro Batman, de ser uma coisa mais pesada e mais sangue no olho, assim, ele vai agradar muito a essa faixa da população. Mas que ele continue sendo um Cavaleiro das Trevas, esse é o título que o título do trabalho do Frank Miller acabou colando nele. Ele é o Cavaleiro das Trevas e tem que permanecer cavalgando. Acho que isso é importante. É um guardião silencioso, um protetor cuidadoso, um cavaleiro das trevas.